E aí, vamos falar daquilo? Desmame. Desmamar ou não desmamar? Eis a questão. Sim, o assunto de hoje é o fim do mamar. E eu vou trazer algumas informações importantes pra vocês e contar como tá sendo esse processo aqui em casa. Primeiro de tudo, eu quero defender a amamentação prolongada. E diferente do que muita gente pensa, a amamentação prolongada não é o que eu fiz. O meu filho tem 2 anos e 3 meses e tinha gente que já me olhava estranho por ainda oferecer peito pra um moleque cheio de dentes na boca. Que já sabia resolver os enigmas das minhas blusas e decotes e achar sozinho o caminho pro mamar dele. Mas não, minha gente, o que eu fiz não foi amamentação prolongada. O que eu fiz foi cumprir o mínimo de tempo de amamentação que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Pediatria recomendam. É uma pegadinha que a gente precisa se ligar. Você vai ver em vários sites grandes, assim, de boa reputação mesmo, o texto colocado da seguinte forma. O Ministério da Saúde recomenda amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e de forma complementar até os 2 anos. Quem já ouviu isso? Mas se você for ler a cartilha publicada pelo próprio Ministério da Saúde, você vai ver que a recomendação é amamentação exclusiva até os 6 meses. E exclusiva, minha gente, significa nada de aguinha, de suquinho, de frutinha amassada, de chazinho pra cólica, pra dente nascendo, pra acalmar, pra dormir. Nada de mamadeira com fórmula só de vez em quando. Ah, mas é só um chazinho, é natural. Exclusiva. Mas o que tem? É água fresquinha, tá calor. Exclusiva. Para, na idade deles já comia arroz, feijão, taído e vinha da Silva. Exclusiva. Ai, mas é só pra experimentar. Exclusiva. Essa é pra você, mamãe. Bora mandar em direta virtual aqui pra família. Minha mãe achou muito engraçado quando eu fiquei puta porque ela foi oferecer banana pro Ragnar com 4 meses numa distração minha. Qual a dificuldade de seguir instruções simples? Não molhar os gremlins. A recomendação é que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses, isso é, nada além de leite materno, e que continue sendo praticada até os 2 anos ou mais. Ou seja, pega o detalhezinho aí, é pelo menos até 2 anos e não no máximo até 2 anos. Sacou, malandragem? Então você que fica olhando torto ou criticando em off uma mãe porque ela continua amamentando a criança após o primeiro aninho, saiba que o que ela está fazendo não é um exagero, não é uma coisa bizarra, doentia. É o mínimo que se espera que ela faça para garantir as melhores condições de saúde para a cria dela. Olha a diferença que faz a informação na nossa sociedade. Vai ver que com um pouquinho mais de habilidade de interpretação de texto, a gente não precisaria ouvir médica global falando que após os 2 anos não há mais necessidade de peito como fonte de nutrição, ou que o peito não deve ser utilizado para suprir necessidades que não a alimentação. Vergonha alheia. O período natural de amamentação, sem a influência da cultura, segundo diversas teorias, seria de 2,5 a 7 anos. Estudos etnográficos sugerem que antes do uso disseminado de leites não humanos para crianças, elas geralmente eram amamentadas por 3 a 4 anos. Época em que geralmente as crianças deixam de amamentar por conta própria quando elas podem escolher os alimentos que elas preferem. Ou seja, o desmame acontecia de forma natural, por iniciativa da criança e não por imposição da mãe, do médico ou da sociedade. O leite materno não perde o seu valor nutricional, ele não vira água após os 2 anos. Ele continua sendo uma importante fonte de gorduras, de cálcio, de vitamina A, de riboflavina. Ele continua alimentando, fortalecendo o sistema imunológico da criança, prevenindo diversas doenças, alergias, e o efeito disso se reflete até lá na frente, quando a criança já é adulta, quando já é uma pessoa de idade. Não existe nenhuma evidência de malefício causado pela amamentação prolongada, nem mesmo a dependência emocional que tanto se fala. Muito pelo contrário. Agora vamos falar da parte emocional um pouquinho. O peito é a primeira e principal fonte de conforto, segurança e prazer que o bebê conhece na vida fora do útero. Obviamente, tratando-se de bebês que foram amamentados. Não confunda o que eu falei, não é a única fonte de conforto, segurança e prazer, mas para bebês que foram amamentados, é a primeira e principal fonte. Isso gera um vínculo muito forte. Veja bem, não é um vício, o bebê não fica dependente do peito, é um vínculo. Ele relaciona o seio materno a conforto, segurança,
prazer, e ele recorre ao seio toda vez que ele precisa disso. Todos nós temos necessidade de conforto, segurança, prazer. Acontece que com o tempo a gente aprende a buscar essas sensações em outros lugares. Guloseimas, substâncias psicoativas, namorado abusivo, sexo. Enfim, peito não é só comida. Então por que, apesar de saber disso tudo, eu resolvi interromper a amamentação agora? Porque eu falei pra vocês até agora dos benefícios físicos e emocionais que a amamentação traz pro bebê, pra criança. Mas eu ainda não falei uma coisa muito importante. A amamentação envolve 2 indivíduos. É parte do relacionamento entre a mãe e o filho. E como em todo relacionamento, há uma troca. Há necessidades que muitas vezes são conflitantes. Há necessidade de conciliação, de respeito entre ambas as partes. Como em todo relacionamento, precisa funcionar para os dois. Precisa ser bom para os dois. E o fato é que de uns tempos pra cá já não estava mais sendo bom pra mim. A amamentação pra mim aconteceu de forma muito fácil, muito natural, muito gostosa. Eu não tive nenhuma complicação, além do cansaço de amamentar de 3 em 3 horas, ou intervalos até menores às vezes, durante vários meses. Eu ofereci o peito em livre demanda até os 2 aninhos, por entender os benefícios que isso traria para o meu filho. Mas lá por volta de 1 ano e 9 meses amamentando, eu já estava cansada. A amamentação demanda, assim, muita entrega. Uma entrega contínua. Definitivamente não é a opção mais confortável para a mãe. Mesmo que o leite esteja pronto, quentinho, à disposição toda hora, de graça, sem precisar esterilizar o bico, não é confortável. Não é cômodo, não é fácil. Exige uma disponibilidade gigante da gente. Mas é a melhor opção de alimento para o bebê e ponto, não há argumentação quanto a isso. E então eu estava cansada. Muito cansada. E eu decidi que quando eu cumprisse o mínimo da recomendação da OMS, eu iria iniciar um desmame conduzido. O meu filho completou os 2 aninhos e já no dia seguinte eu comecei a conversar com ele sobre o assunto. Até então, a minha ideia era fazer um desmame gentil, gradual. Eu não tava com pressa. Eu falava, filho, você tá crescendo, tá ficando um meninão lindo, forte da mamãe e logo não vai mais precisar mamar. Mas a mamãe vai continuar te dando bastante colinho, upa gostoso, carinho. Eu comecei a tentar deixar o peito disponível só em alguns horários específicos. Na hora de acordar, na hora da soneca, quando chegava da escola e na hora de dormir. Às vezes dava tudo certo. Às vezes, muitas vezes, dava tudo errado e nós dois nos estressávamos. Ao longo desses últimos 3 meses, eu vim tentando criar uma rotina de amamentação para ir tirando uma mamada de cada vez. Mas eu percebi que na maioria das vezes as coisas não saíam exatamente como eu esperava. A gente ficava naquela batalha de vontades, naquele estresse todo, e eu acabava me sentindo mal e cedendo logo pra acabar com a briga. Pronto, falei. Só que isso foi me deixando ressentida, a ponto de um momento que costumava ser tão prazeroso pra mim, passar a ser percebido como penoso. Eu ficava bufando com uma criança de 2 anos por não corresponder às minhas expectativas de comportamento. Eu ficava agoniada com as mãozinhas dele se enroscando no meu cabelo, puxando a minha blusa, me arranhando quando ele tentava me explorar daquele jeito meio descoordenado, sabe? Tava chato, eu torcia pra ele parar de mamar logo. Não tava mais gostoso amamentar, porque eu percebia aquilo como mais uma ocasião em que ele tinha ganhado e eu perdido. Tava frustrante. Pra ele também não tava sendo legal. Ele vinha pedir pra mamar e eu percebia que ele tava com uns ombrinhos tensos, assim, ele ficava meio sem jeito, já esperando uma possível negativa, já esperando o começo de um embate. Ou então ele já chegava meio choramingando, puxando minha blusa, porque até então ele recorria ao meu peito pra tudo. Fome, sede, sono, medo, dor, cansaço, tédio, preguiça, saudade, quando levava bronca. Foi assim que ele lidou com todas essas sensações até os 2 anos. E aí, de repente, eu tava querendo dizer que tinha momento certo e errado pra mamar? E aí, como lidar com todos esses sentimentos daqui pra frente? Ele também tava ficando cansado das nossas interações. Se o peito não é só alimento, mas também parte importante do meu relacionamento com o meu filho, que mensagens ele devia estar recebendo com essa coisa minha de ceder a contragosto, de ficar irritada, bufando, tirando as mãozinhas dele do meu cabelo meio sem paciência? Eu percebi que não tava legal, não tava funcionando. E aí, ou eu voltava atrás e deixava ele mamar à vontade até quando ele decidisse parar sem ressentimentos,
minutos, ou eu dava um passo além e partia pro desmame total. Eu não vou falar desmame abrupto porque a gente já vinha há alguns meses tentando o desmame gentil meio a trancos e barrancos, né? E assim foi, depois de uma noite particularmente difícil em que ele acordou trocentas vezes à noite e em todas elas ele chorava inconsolável, berrando até ganhar um mamá. Mas não bastava só mamar, ele tinha que ficar segurando o bico na boca e rolando em cima de mim de um lado pro outro, sem achar conforto, sem conseguir voltar a dormir. E aí eu decidi que ele era o meu limite. Eu decidi que no dia seguinte eu ia ter uma conversa com ele e na próxima noite a coisa ia mudar. De manhã ele acordou, mamou como de costume, e aí eu comecei a conversar com ele que depois da escola o mamá ia acabar. Então era pra ele mamar tudo agora e dizer tchau tchau pro mamá. Isso foi numa segunda-feira há 2 semanas atrás, dia 11 de setembro. Toda vez que eu falava sobre isso com ele, eu não sabia dizer se ele tava ouvindo, se ele tinha prestado atenção, se ele tinha entendido a mensagem, porque ele ficava olhando pro horizonte, fazendo cara de paisagem, ou então brincando com qualquer coisa em volta, fingindo demência. Ele simplesmente não respondia. Mas aí ele mamou bastante aquela manhã, nós ficamos trocando carinhos, ficamos juntinhos, e aí ele foi pra escola. À tarde, quando eu fui buscá-lo, ele veio pro meu colo e na hora já pediu mamar. E aí eu disse, sem o menor pesar na voz, sem fazer muito alarde, como se fosse um simples fato da vida: filho, não tem, mamar acabou. Mas olha só, a mamãe vai fazer pipoca pra gente, o que você acha? E ele, picoca! Já se animou todo, deixou o assunto pra lá e por hora tava resolvido. E eu fui usando essa técnica de distração toda vez que ele perguntava. Eu já tava preparada pra dias intensos em que eu sabia que ele estaria irritado, estressado, perdido, aprendendo a estabelecer essa conexão comigo de outras formas que não através do peito. Então eu fui extra paciente, extra dedicada, extra divertida, deixei ele fazer o que ele quisesse, a gente brincou de tudo que ele resolveu. Eu deixei os outros compromissos de lado, deixei os afazeres pra depois, nem gravei vídeo, me concentrei nele, em demonstrar pra ele que o nosso relacionamento continuava firme e forte, que ele ainda tinha a mamãe dele. A primeira noite, por coincidência, ele dormiu inteirinha e foi ótimo pra fazer aquela boa reserva de energia pra esse processo todo. A segunda noite foi mais difícil, ele não queria deitar no colchão por nada, ele se jogava no chão, não aceitava nada que eu oferecia, berrava. Mas aí eu fiquei lá pertinho dele, aos poucos ele foi se acalmando, até que ele pediu pra eu deitar do ladinho dele. E eu fiquei ali fazendo carinho nas costas dele, falando palavras de carinho, acalmando ele até ele pegar no sono. Uma delícia. E de lá pra cá vem ficando cada dia mais fácil. Tem dia que ele nem lembra, tem dia que ele pergunta, mas meio com um sorrisinho na cara, fazendo uma tentativa, assim. Mas já não fica contrariado quando eu digo que acabou. O mais legal de tudo é que eu acho que nós estamos nos comunicando melhor agora. Depois desses meses de crise no nosso relacionamento, eu sinto que nós estamos mais próximos, mais carinhosos um com o outro. A gente tá se divertindo mais, ele tem estado mais calmo, mais obediente, mais amoroso. E eu acho que isso não é pelo desmame em si, é porque nós chegamos no entendimento. Relacionamento é isso, minha gente, tem que funcionar pros dois. E como não foi um desmame repentino, eu já vinha tentando controlar mais a quantidade das mamadas, eu não senti nada de diferente no meu corpo. Eu não senti meus peitos inchados, doloridos, vermelhos, não deu mastite, tá normal. Ainda tem leite. Começa a dar saudade. Começa a bater uma saudadezinha assim. E acho que por essa saudade misturada com a culpa, noite passada eu sonhei que tava amamentando. E na minha cabeça eu pensava, eu não devia ter feito isso, eu vou confundir toda a cabeça do guri, agora o que eu faço? Enfim, foi só um sonho, mas dá saudade. Mas eu tô bem com a minha decisão, tô feliz porque tá dando tudo certo. Acho que foi na hora certa mesmo. E a saudade é aquele mesmo tipo de saudade que dá de quando o bebê era recém-nascido ou mais novinho. Você sente saudade daqueles momentos, daquele tipo de interação, mas ao mesmo tempo você fica feliz porque ele tá em outra fase, tá aprendendo coisas novas. É uma nostalgia.